Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito com a última morte aí de um general russo, né, lá em Moscou, que foi atribuída aí ao serviço secreto ucraniano, o SBU. Se o Mossad estaria ajudando, né, o SBU a cometer esses atentados, que aí já vem já do ano passado, mas a gente vai chegar lá. Antes disso, a gente tem que pensar se existe, né, uma motivação para isso, tem que contextualizar, porque se a gente acha, né, um contexto que nos aponte um estremecimento entre os dois países, que leve ao ponto de um serviço secreto ajudar o outro, numa ação dessa aí. Então vamos pensar aqui, minha gente. Antes, né, do atentado do Hamas ali em 2023, do atentado do Hamas em Israel, no final de 2023, o regime sírio ainda estava de pé ali. A gente sabe que a Rússia salvou o regime sírio. A Rússia também estimava muito aquela base naval que tinham desde a época da União Soviética ali, no litoral sírio. Mas eles também não queriam entrar em atrito com Israel. Israel também se comprometeu a ficar neutro na guerra da Ucrânia. Tanto que quando os jatos israelenses, né, os caças israelenses, entravam dentro da Síria para bombardear ali armazenamento de arma iranianos ou do Hezbollah, para mim a mesma coisa, o exército russo desligava ali, as Forças Armadas russas desligavam as baterias antiaéreas para os caças israelenses poder entrar com mais segurança, né? Então o nível de concatenação era razoável entre as duas nações ali, com as devidas ressalvas. Mas eis que ali no final de 2023 teve o atentado do Hamas, que vitimou lá quase 2.000 pessoas lá em Israel. E aí a Rússia demorou, né, foi um dos países que mais demorou para soltar uma nota aí com relação ao atentado. E quando soltou a nota ainda não criminalizou ali o Hamas, não culpou o Hamas, colocou ali a culpa nas ações americanas no Oriente Médio, e isso aí não pegou bem para o governo israelense, né? O governo israelense não viu isso com bons olhos, e a relação começou a ficar estremecida ali já. Pouco mais de um mês, ou um pouco menos de um mês, o governo russo convida uma delegação do Hamas para ir a Moscou. Foi recebido pelo vice-chanceler russo. No mesmo dia foi recebido também pelo vice-chanceler russo o vice-chanceler iraniano. Então ali o governo israelense ficou bem desgostoso, sabe? Declarou ali o seu repúdio. O governo russo à época falou que era uma questão de poder estabelecer um contato com as duas partes, né? Uma possível paz, mas não colou bem, né? A gente sabe que dali em diante a coisa só veio ladeira abaixo. Quando o Israel entra ali no Líbano, eles conseguiram pegar muitas armas, né, do Hezbollah. E 60% a 70% dessas armas que estavam, né, em posse do Hezbollah e estavam sendo usado contra Israel eram de fabricação russa. E a grande maioria dessas armas vieram de depósitos russos, né, que estavam ali na Síria. Então a coisa, tipo assim, já não estava boa, ficou pior ainda, né? O negócio foi ladeira abaixo mesmo a relação entre os dois países, né? Aí a gente pode somar outras coisas também aqui entre os dois países. Depois disso, um Conselho de Segurança também, as autoridades, representantes israelenses entraram em constante debate ali com representantes russos com relação à operação militar israelense ali em Gaza contra o Hamas. A gente também pode parar para pensar que os Houthis, né, atualmente estão recebendo, tem uma alta suspeita, né, para não falar que é uma certeza, uma alta suspeita de que o Irã e até a China e a Rússia estão, o Irã é certeza, né, mas a China e a Rússia estão fornecendo informações sensíveis ali para os Houthis poder fazer os ataques contra navios israelenses e americanos ali perto do Golfo de Hormuz ali. Sim, tem bastante indício que a relação dos dois países não estão bem. A gente sabe que essas armas pegas por Israel, né,
O Israel chegou a oferecer essas armas para a Ucrânia usar no esforço de guerra dela, e tanto que o Knesset, que é o parlamento o israelense, ia fazer uma lei para poder autorizar, mas a gente sabe que se Israel quiser mandar essas armas, vai mandar por uma forma extraoficial aí, uma forma debaixo dos panos, se é que já não mandou. Também artilharia, né, que é compatível com a artilharia israelense, munição, né, de artilharia israelense, que é compatível com a artilharia ucraniana, foram enviadas por Israel por intermédio dos Estados Unidos. Israel também mandou Patriots para os Estados Unidos, que acabaram enviando lá para a Ucrânia, e fez uma diferença. Esses Patriots, a gente sabe, fez bastante diferença lá na Ucrânia, fez e está fazendo ainda. Então, assim, se a gente for passar a lupa aí no contexto, depois daquela ação do Hamas para cá, a gente vê que realmente os dois países não estão com uma relação muito boa, não, né? E aí, vamos analisar agora, né? A Ucrânia fazia menção de querer fazer atentado contra autoridades russas ali no final de 22 já, no final de 22, quando começou ali já a invasão, né, da Rússia, e logo depois eles já fizeram essa afirmação, mas até então não fizeram nenhum atentado, né? Coisa parecida só os Estados Unidos tinha feito ali com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, mas bem diferente, né? Bem diferente, porque é contra um grupo terrorista que está espalhado, né, em vários lugares, em vários territórios. E a gente, quando começa a guerra de Israel contra o Hamas, Israel começa a usar essa tática aí, de ir eliminando os líderes, né, do Hamas. Tá certo que é um território bem menor, é um grupo menor também, mas foi a mesma tática e com sucesso, né? Foi eliminando todo mundo. Depois fez a mesma coisa no Líbano, que era um tanto quanto mais difícil para ser feita. Também usou a mesma tática no Líbano, que deu certo, né? E, coincidentemente ou não, na minha opinião, né, é difícil ter coincidência na geopolítica, mas às vezes ocorre, mas nesse caso eu acho que não, né? A Ucrânia pôs o plano em prática e começou a eliminar ali em 2024, algumas figuras do alto escalão do governo russo, ali, principalmente militares, e com sucesso, né? Com sucesso. Bem parecido assim com o Mossad, só tentado mesmo. Fez a mesma coisa ali no Donbás, né? Fez a mesma coisa na Crimeia. A única diferença foi que no território russo, todas as vezes que a Rússia chegou ali nos executores, não era ninguém relacionado direto ao governo ucraniano, ao serviço secreto ucraniano. Era alguém contratado, né? Sempre alguém contratado. E, pelo jeito, eles tinham todas as informações, tinham todos os materiais possíveis, só contrataram e ofereceram todo o insumo. Então, assim, isso leva a gente a crer que o Mossad está ajudando de alguma forma o serviço secreto ucraniano, né? Se não for com informação, eu acredito que com informação também. Se não for com alguma compartilhamento de técnica, eu acho que isso também aconteceu. De alguma forma está acontecendo aí esse convênio entre os dois serviços secretos, ao ponto de a Ucrânia conseguir fazer isso. Léo, mas a Ucrânia poderia fazer isso? Não, poderia, né? Poderia, mas por que a Rússia, que tem um serviço secreto muito mais antigo ali, se a gente for falar de know-how mesmo, do que o ucraniano, não fez a mesma coisa na Ucrânia? A gente não vê esses atentados ali na Ucrânia. Se tem, é bem pouco, e não é tão contundente como foi assim os ucranianos, né? Vamos parar para pensar, gente. A Ucrânia tem muito menos condição de fazer isso dentro de Moscou do que a Rússia dentro de Kiev. Não tem nem que pensar a respeito, isso aí é óbvio. Então, se a Ucrânia está conseguindo fazer isso com maestria, e o serviço secreto russo, o FSB lá, o GRU, não está conseguindo fazer a mesma coisa ali na Ucrânia, é porque alguma coisa está pesando para a balança com a Ucrânia. E, na minha opinião, eu não tenho dúvida que é o Mossad, né? O Mossad está compartilhando algumas informações, alguma técnica, algum material, né? Ao ponto de o serviço secreto ucraniano está conseguindo fazer esse atentado com maestria. A gente
tanto que a gente não vê atentado assim que não dá certo ali em Moscou, né? A gente fica sabendo dos atentados só que tá dando certo, né? E são os atentados bem, assim, se a gente for para pensar, bem sofisticados, né? E só figura assim que está diretamente relacionado com a guerra na Ucrânia, que o governo ucraniano já tinha listado como inimigo, né? Então eu acho que está acontecendo alguma coisa ali. E você, o que você acha aí? Compartilha aí, coloca aí a sua opinião, né? Se inscreva no canal, dê o like aí. Muito obrigado por ficar até o final e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.